Graças a Deus. Amém? Bom, nós vamos aqui para essa terceira mensagem. Semana passada, a irmã Cris trouxe para nós essa mensagem, a segunda mensagem, falando sobre a vida de Isaac. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Jacó e quais os princípios que nós temos por detrás da vida desse homem que é um dos 3 patriarcas assim denominados do povo hebreu, do povo de Israel: Abraão, Isaac e Jacó, né? E as 12 tribos. Então, quero que você abra sua Bíblia comigo, primeiramente em Romanos capítulo 15, versículo de número 5. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero falar alguns princípios aqui, um pano de fundo na vida desse homem chamado Jacó. Bom, a vida de Jacó, nós vamos falar um pouco aqui, e a gente precisa entender que ela tem, vamos pegar aqui 4 recortes de período da vida desse homem. O primeiro período, nós vamos lidar com o nascimento e com a vida de seus pais, Isaac e Rebeca, na terra de Canaã. O segundo momento da vida de Jacó diz respeito ao tempo em que ele morou com o seu sogro Labão na Síria. O terceiro período da vida de Jacó, ele gira em torno da sua própria família em Canaã. E o quarto período da vida de Jacó diz respeito ao tempo em que ele migra para o Egito por causa da fome que vem sobre todo o mundo naquela época. Amém? Então, há 4 períodos ali muito importantes e significativos que Gênesis nos traz sobre a vida desse homem. E em cada estação da vida desse homem, Deus nos deixou pontos cruciais que não estavam ali, não foram ali relatados por obra do acaso. Não foram simplesmente assim, vamos escrever alguma coisa sobre a vida desse homem aqui. Não, tudo tem propósito, tudo tem sentido, tudo tem significado. Aqui também vamos enumerar 5 pontos específicos que falam a respeito de erros que ocorreram na vida de Jacó. Jacó quer dizer usurpador, né? Essa foi uma marca, uma pecha deixada pelo seu nome e que no primeiro momento da sua vida teve um alinhamento, teve um significado que condizia com as atitudes desse homem. É importante nós prestarmos atenção em uma coisa, meus irmãos. Todos nós um dia fomos Jacó, amém? Todos nós estivemos em uma mesma condição de pecadores, de errantes, de pessoas que não tinham conhecimento de Deus e que precisaram ter suas vidas mudadas, transformadas, amém? De forma sobrenatural. A primeira situação que aconteceu na vida de Jacó foi a parcialidade da mãe dele, que automaticamente recaiu sobre ele, e ele, de certa forma, para ele foi conveniente aquela situação, né? Enquanto o seu pai Isaac gostava muito de Esaú, gostava das caças, gostava do estilo de Esaú, Jacó era um homem mais pacato, não era um homem de muita força, não era um homem de muitas aventuras, assim vamos dizer. Então, Isaac tinha uma inclinação para Esaú, que era o seu filho primogênito, enquanto sua mãe Rebeca tinha uma inclinação para a vida de Jacó. Outra coisa é a mentira, o ato ou a
o hábito que Jacó desenvolveu de mentir. Ele mentiu para o seu pai acerca da situação que seu pai queria ali, aquele prato, né, aquele guisado bem gostoso, né? Essa é a expressão que Isaac usa, né? Prepara para mim uma carne de caça bem gostosa, bem saborosa. E Rebeca escuta aquilo, fala para Jacó, e Jacó entra no meio daquela situação para enganar seu pai, mentindo que ele era Esaú. Jacó mentiu quando declarou que tinha feito como seu pai havia solicitado, né, falando que ele era Esaú. Ele enganou Isaac dizendo que o Senhor tinha trazido a caça a ele rapidamente, né? Porque ele pede, fala para Esaú, pensando que é Esaú, vai e prepara fala para Esaú, né? Prepara uma caça para mim, Esaú, uma carne bem saborosa, porque eu vou abençoar você. Eu estou prestes a partir e eu quero abençoar você. Então, antes que isso aconteça, prepara para mim essa caça. E é interessante, irmãos, porque a astúcia, né, com que Jacó e a sua mãe ali planejam aquilo tudo ali, faz com que ele já vá rapidamente, a mãe dele pega os animais ali, pede para ele pegar os 2 cabritos ali, prepara aquela comida muito rápida, e quando chega já apresenta rapidinho. Aí Isaac pergunta assim, mas como assim que você foi tão rápido? Como que foi tão rápido assim essa sua caça? E Jacó diz assim, o Senhor me abençoou. O Senhor foi comigo. Irmãos, quantas vezes assim, às vezes a gente atribui a Deus algo, e não é às vezes assim, né, como Jacó fez, sabendo que era uma mentira, né? Às vezes a gente elabora algo da nossa mente, da nossa cabeça, e idealizamos alguma coisa e queremos atribuir, não, foi Deus que fez. A gente pega o carimbo, é como se a gente entra no escritório, pega o carimbo, o chefe não está ali, pega o nosso documento, vai lá e carimba e diz, não foi validado. Mas Deus não teve nada a ver com aquilo. E depois a gente quer atribuir alguma falta a Deus. Ele usou a roupa de Esaú e colocando peles em suas mãos e o seu pescoço, né? Ele se vestiu de algo para parecer o seu irmão. Então aqui nós temos alguns panos de fundo, e eu achei interessante uma frase aqui do Bill Johnson, em que ele diz, a fé ofende tudo que a paralisa. A fé, ela vai confrontar, ela vai se posicionar, e ela vai prevalecer contra tudo aquilo que procura paralisá-la. E você precisa entender que em um primeiro momento, quando a fé fizer isso, confrontando as nossas motivações, as nossas fundamentações, as nossas argumentações, aquilo que nós estabelecemos, isso vai nos chocar. E tem o propósito de mexer com a nossa estrutura mesmo, para que aquilo que pode ser abalado seja substituído por aquilo que não pode ser abalado, amém? Jesus, ele falou sobre um fundamento de uma casa espiritual que resiste às maiores tormentas, tempestades, ondas, ventos que venham contra ela, amém? Agora, primeiro, Deus vai mostrar tudo aquilo que é vulnerável, tudo aquilo que é oscilante, tudo aquilo que é inconstante, tudo aquilo que é móvel, para estabelecer aquilo que é permanente, para estabelecer aquilo que é sólido, para estabelecer aquilo que é imutável nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então ele vai estabelecer muito bem o fundamento da palavra de Deus nas nossas vidas, mas é um processo, enquanto ele tira, ele coloca, amém? Ele fundamenta
no lugar. Jackson Brown Jr. disse: lembre-se que todas as pessoas que você conhece temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Vou repetir. Lembre-se que todas as pessoas que você conhece temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. E esses são processos da vida. Amém? São processos, muitas vezes, em determinados momentos aqui, dolorosos. Quem aqui já sentiu dor? Todo mundo já sentiu dor, amém? Agora, quando a gente fala espiritualmente, quando a gente fala de um processo de consolidação, de construção de um caráter segundo aquilo que nós aprendemos da parte de Jesus, nós sabemos que ao longo desse processo, algumas dores nós sentimos. Uma dor em nossas almas. Muitas vezes nós nos sentimos talvez sozinhos, talvez abandonados, talvez desprezados, talvez injustiçados. Tantas coisas acontecem ao longo do processo, mas a gente precisa entender alguma coisa. No meio do processo, a gente tem que entender que Deus está trabalhando nas nossas vidas e nos nossos corações. Toda a experiência que nós vivemos, ela vai ter um propósito para as nossas vidas. Romanos 15, verso 5, que eu disse para você: o Deus que concede perseverança e ânimo, lhes dê deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. E a partir daqui nós observamos alguns princípios da vida de Jacó, que resultam em uma fé perseverante e que traz consigo resultados significativos. Amém? Glória a Deus. Por favor. Era ali. Tem uma água aqui que já é velhinha já. Obrigado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao longo desses anos andando com Jesus, eu acredito que aqui cada um dos irmãos tem uma determinada experiência com Deus até aqui, tem um tempo que caminhou com Deus até aqui, e cada um tem a sua história desse processo de transformação. Mas eu gostaria de me ater aqui a falar um pouco nesse paralelo com a vida de Jacó, sobre a minha vida. Eu não cresci, obrigado meu irmão, eu não cresci em um lar cristão. O meu pai, a família toda praticamente toda na época do meu pai, eram espíritas. Alguns, ao longo não me lembro a ordem, mas vários dos meus tios foram se convertendo. E isso foi causando influência sobre um, influência sobre outro. Mas com a minha conversão não houve uma influência direta, porque meu pai, por exemplo, ele foi se converter só depois que eu me converti. E muito novo, eu tive certa liberdade de viver, de andar, e por conta disso também acabei muito cedo tendo acesso a coisas que para uma criança, para um adolescente e assim por diante, não era o mais ideal. E isso me levou a viver uma vida muito desregrada, uma vida muito fora daquilo que é o padrão do Evangelho, daquilo que Deus espera do ser humano. Enfim, tendo vivido uma vida bastante, como Paulo diz, né, eu sou o pior dos pecadores, né? Tendo vivido essa vida, aos meus 19 anos eu me converti a Jesus. E um processo começou na minha vida, que vai finalizar até o meu último dia nessa terra, mas a cada ano eu tenho percebido o quanto Deus tem o seu meio, a sua própria forma de nos transformar e de fundamentar nossas vidas. O primeiro impacto do Evangelho na minha conversão, ele
gerou o que praticamente é óbvio na vida de todas as pessoas. Ele tirou aquela coisa grossa e aparente, que é evidente para as pessoas, de uma vida desregrada. Mentir, beber, prostituição e por aí vai. Todas essas coisas que alguém olha e fala assim, ó, aquele cara ali vive uma vida errada. E isso foi o primeiro momento, o primeiro impacto. Então, questões, né, práticas, e depois alguns hábitos, como um vício ou outro, alguma situação assim, ele foi trabalhando na minha vida, até que chega um momento em que eu começo a conhecer mais esse evangelho, conhecer mais essa palavra, e saber da aliança que Deus estabeleceu em Cristo Jesus para conosco, e a profundidade dela. E eu começo a descobrir que não eram só práticas e hábitos que Deus queria transformar na minha vida. Deus queria me mudar, me transformar de dentro para fora. Deus queria mudar o meu caráter. Em outras palavras, Ele queria me transformar de Jacó para Israel, que é o que acontece com a vida desse homem em questão. E ao longo dos anos nós vamos vendo, nós temos falado, por exemplo, sobre isso no 30 Semanas bastante, que a gente vai identificando o nosso histórico de vida, e a gente vai vendo recortes. Eu falei aqui de 4 recortes na vida de Jacó, né? O seu nascimento e o seu primeiro momento com a sua família, a sua vida adulta ali, onde ele tem já a convivência com o seu irmão, de repente, depois ele vai para casa, né, para a família, para o meio da família da sua esposa, Raquel, na casa de Labão, seu sogro, e ali por último aquele recorte onde ele migra para a terra do Egito. E em cada uma dessas estações da vida dele, houve um processo e um trabalhar de Deus para a vida dele. Só que quando o Jacó já é mais velho, eu acredito que ele faz uma recapitulação da sua própria história. E ele começa a ver traços da sua personalidade que foram moldados muito de acordo com momentos que ele viveu na sua vida. Porque uma coisa é alguém falar algo e imprimir um rótulo sobre você. Outra coisa é a partir desse rótulo que alguém imprime sobre você, você passar a viver em concordância com aquele rótulo. Porque o que acontece? A primeira coisa que chama a atenção aqui, que quando eles estão prestes a nascer, a Bíblia diz que o mais velho serviria ao menor. E essa informação, certamente, ali em algum momento da vida de Jacó, eu acredito que tenha chegado ao conhecimento dele. Aquela fala, aquela palavra, e aquilo ficou instalado ali. E imagina você, dentro de um cenário onde Jacó, ele está ali constantemente vendo. Vamos agora aqui trabalhar comigo. Jacó está crescendo junto com o seu irmão, né? Quando a gente fala de um mais velho e um mais novo, é uma questão assim só de quem saiu primeiro do ventre. Aleluia? Então, quando a gente olha nessa perspectiva, os dois ali, eles têm um desenvolvimento igual no que diz respeito à cronologia. E aí eles já vão lidando com os desafios da vida em situações diferentes, em realidades diferentes daquilo que é dito sobre eles. O seu pai demonstra um afeto maior pelo filho mais velho. Sua mãe demonstra um afeto pelo filho mais novo. Agora, segundo a tradição deles, segundo a sua cultura, segundo aquilo que eles criam, o mais velho tinha direito a uma bênção, ele tinha direito a uma primogenitura. Porém, ele não valorizava isso. Ele não valorizava isso. Mas ainda que ele não valorizasse, o pai dele queria seguir naquela direção. E o momento, você conhece a história, Esaú está caçando, não temos ali o período que ele estava caçando,
mas ele volta e está desesperado, de fome. E aí Jacó tem ali um prato preparado, um guisado, e Esaú chega e diz assim: me dá essa comida aqui, que eu estou prestes a morrer. Não, eu até te dou, mas primeiro me dá o seu direito de primogenitura. E aí ele diz assim: o que me vale isso se eu estou prestes a morrer? Espera aí, gente, a gente não está falando assim de você, depois de um dia de trabalho, você chegar em casa e falar, né, em casa, eu estou com fome, vou abrir a geladeira. Que ponto de fome era esse de Esaú, para ele dizer assim: não me vale nada isso, porque eu estou prestes a morrer, eu tenho que comer. Eu sei que a Bíblia diz que ele estava com tanta fome que ele não fez caso. Não é que ele não fez caso naquela hora, ele já não fazia caso antes. E aqui a gente presta atenção numa coisa muito importante. O momento mais crítico da sua vida, o momento mais difícil que você enfrentar, ele tende a manifestar o que há de fundamentado no seu interior. Ele vai evidenciar o que é valoroso para você e o que não é. O que é fundamental, importante, do que você não abrirá mão, princípios, valores, vai ser diante do calor, diante do fogo, diante da necessidade, que vai vir à tona aquilo que está ali. Agora também tem um propósito da parte de Deus de vir à tona, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos pedir perdão, para que nós possamos examinar aquilo e se voltar para o Senhor. Quando o Senhor diz ali em Deuteronômio 8, que ele fala que conduziu o povo naquela peregrinação, e que os deixou ter fome, e que permitiu que serpentes abrasadoras viessem contra eles, ele vai dizer ali: o Senhor permitiu isso para te provar, te humilhar, e saber o que estava no seu coração, se você temeria ou não ao Senhor. Então logo, Deus já sabia, mas nós precisamos saber nos momentos das nossas vidas, o que é que está no nosso coração? O que é que está fundamentado lá? O que é que está estabelecido lá? E no caso de Esaú, naquele momento, ele abriu mão. Ele abriu mão daquilo. Aquilo era importante. E Jacó vai vendo aquele cenário, vai vendo aquela situação. E aí quando o pai deles pede para que seja preparado o alimento, agora é interessante. Quanto tempo de novo Esaú demoraria para chegar, e ele chegaria com alguma caça? Porque nessa ocasião ele não chega com nada. Ele não tem nada para preparar. Quando nós nos achegamos diante do Senhor, quando nós nos apresentamos diante dele, é um momento crucial, em que é um momento divisor de águas, é um momento, é uma convergência de situações, em que Deus estabeleceu que é aquele momento em que haverá uma virada de chave nas nossas vidas. Vamos entender assim. Meus irmãos, eu entendo a nossa situação, mas eu quero ter um discernimento agora aqui. Tive um discernimento aqui. Como eu disse para os irmãos no domingo, nós tivemos um posicionamento. Ontem nós começamos um jejum. Amém? Amanhã nós estaremos de novo em jejum. E eu acredito que Deus está já movendo algo, mas o nosso adversário, ele não se dá por vencido. Amém? E qualquer situação, ele quer levantar e ele quer nos desestabilizar. Amém? 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 Então, eu não sei o que os irmãos vão decidir depois, né? Se o irmão José ele vai ali para o posto ou não. A Ana vai decidir isso, a irmã vai decidir isso. Se caso for, mas eu quero que você entenda que eu acredito que o Espírito Santo tem algo para fazer aqui. Amém?
eu acredito que o Espírito Santo tem algo para fazer. Ele está fazendo, na verdade. Ele está trazendo fundamentos de uma pessoa que teve uma virada de chave sobrenatural em sua vida, que foi a vida de Jacó. Jacó teve um momento de um divisor de água na vida dele. Amém? Um divisor de águas na vida dele. Eu não sei se essa live ela foi paralisada ou não ali. Ela tocou, pode deixar aí o negócio rolar. Amém? Agora preste muita atenção que nós vamos seguir dentro dessa linha aqui, mas talvez não fiquemos tanto aqui naquilo que está esboçado. Mas nós estávamos falando sobre alguém que estava desprezando aquilo que Deus tinha para ele. E alguém que estava em uma expectativa muito grande, durante toda a sua vida até aquele momento, de receber da parte de Deus aquilo que outros estavam desprezando. E esse é o nosso ponto aqui nessa noite, amém? E isso é o que marca toda a história da palavra de Deus. Um povo a quem Deus escolheu, um povo pelo qual, em um primeiro momento, e para quem, num primeiro momento, o Senhor veio e o rejeitou. A bênção de Deus estava direcionada àquele povo hebreu, ao descendente direto de Abraão. E claro, nós sabemos depois pela revelação bíblica, que excedia em muito aquela geografia, que excedia em muito aquela linhagem de sangue. Mas num primeiro momento, a história que eles vivem é sabendo que o seu patriarca recebeu uma promessa de Deus, eles foram separados como uma nação, e eles receberam a promessa de um Messias que viria ao encontro deles. O que fez com que eles não percebessem nada disso como Deus queria ao longo da história? Que eles não considerassem isso do ponto de vista de Deus. O seu próprio orgulho, o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Uma satisfação carnal e temporal os impediu de desfrutar de algo que perduraria para a eternidade. Esaú quis algo momentâneo, enquanto a bênção lhe diria algo muito mais além, algo que ia além do seu tempo. Preste atenção, Deus quer fazer algo na sua vida que vai perdurar para além do seu tempo. Deus quer mover algo na sua vida que vai além da sua geração. Deus quer mover algo na sua vida que vai além do seu entendimento. A bênção de Deus, ela não termina em nós mesmos, ela não se limita a nós mesmos, porque ela é muito maior do que nós podemos calcular, do que nós podemos imaginar. Ela vai muito além. E então nós precisamos olhar com o olhar de quem realmente quer viver isso. Porque um processo vai acontecer na vida de quem amar esse plano, esse propósito, essa vontade de Deus. Alguém vai amar isso. Solange, acompanha a mocinha ali, por favor. Não, mas vai que você... Tá. Então, quando Deus estabelece isso para nós, quando Deus oferece isso para nós, se apresenta isso para nós, eu quero voltar ao ponto do quê? Jacó cresce sabendo que no curso natural das coisas, a bênção viria sobre o seu irmão mais velho, ali Esaú. Mas ele ouviu que algo foi dito: o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. E isso fixou para ele. E talvez, a Bíblia não explicita isso, mas talvez Jacó, nessa certeza, nessa convicção de que o que seria
manifesto através da vida dele, o que aconteceria com a vida dele, faria toda a diferença. O jeito que ele ia caminhar, o jeito que ele ia andar, o jeito que ele ia viver. Mas aí ele começa a tentar as coisas do jeito dele. Quantas promessas você recebe de Deus, quantas promessas eu recebo de Deus, que às vezes nós achamos que vai ser do nosso jeito, da nossa maneira, como nós esperamos, como nós queremos. E acabamos desempenhando um papel diferente do qual Deus tem para nós e Deus quer de nós. Não faça as coisas do seu jeito, faça as coisas do jeito de Deus. Eu não sei qual é o jeito que Deus vai fazer. Busque a Deus até que Ele direcione você. Porque se você fizer do jeito errado, do jeito que Deus não mandou você fazer, você vai ter um caminho de volta para fazer, antes que você parta do ponto de partida que Deus determinou para você. E aí você perderia tempo. Ajuda ele ali, por favor. E aí você partiria, não do lugar de onde Deus estabeleceu para você partir. Você vai ter que fazer um caminho de volta primeiro. Você teria que partir de um caminho de volta primeiro, até chegar lá. E outro dia eu falei, quando você erra um caminho numa estrada, você andou 50 quilômetros, em nome de Jesus, vão guardados, Deus abençoe, sustentados, revigorados, em nome de Jesus. Nada mais sério ou mais grave aconteceu, assim declaramos em nome de Jesus. Então, quando você erra um caminho de 50 quilômetros, você não tem um prejuízo só de um caminho de 50 quilômetros. Você tem um prejuízo de um caminho de 100, porque você tem que voltar para o ponto de onde você errou, de onde você começou a errar o trajeto. E para isso você vai ter que ter perseverança. Para isso você vai ter que ter perseverança. E aqui tem algumas coisas, alguns pontos que eu quero enumerar com você. Não vou entrar nos versículos aqui. Mas algumas, ao longo dessa jornada, pontos que promovem a construção daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Primeiro ponto, ser aceito pelos seus pais. Ou seja, você ter um senso de paternidade. Se ela não aconteceu naturalmente, você precisa ir para o lugar onde você recebe, aceita sobre você a paternidade divina. Onde você, independente daquilo que foram seus pais naturais, você aceita a paternidade divina, de Deus. Aleluia. Segundo, você confia nos projetos do céu para a sua vida. Terceiro, você deseja a bênção de Deus. Você anela por ela, ela está no lugar mais elevado para a sua vida. Ela está no lugar de maior anelo, de maior desejo, de maior anseio. E você se dispõe para abandonar tudo, arriscar tudo, largar tudo, para ter a bênção de Deus na sua vida. Você decide com sabedoria, você a busca. Tiago disse, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus.
peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aleluia. Você não negligencia a verdade. Você a busca. Você corre atrás dela. Uma outra coisa muito importante. Você busca uma espiritualidade mais profunda. E quando eu digo uma espiritualidade mais profunda, é também a expectativa de que essa manifestação sobrenatural de Deus vai se revelar a você, vai tocar você, vai mover você. Você vai, não como Paulo disse, não como dando socos ao vento. Você sabe que há algo que você vai conquistar. Você sabe que há algo que você vai encontrar ali. Porque ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você determina que vai caminhar em uma jornada e ser tocado. Ao fim dessa jornada, ao longo dessa jornada, em algum momento dessa jornada, você acredita que vai ser tocado, que vai ser correspondido, que a resposta de Deus, o toque de Deus vai alcançar você. Jacó, quando tem aquela situação, seu irmão fica enfurecido, ele vai lá, engana, ele recebe a oração de seu pai, seu irmão chega, não sobrou nada para mim. Talvez o céu estaria dizendo, você nunca quis isso. Como você está perguntando, não sobrou nada para mim, você desprezou isso toda a sua vida. Mas bem, Jacó vai, recebe a oração de seu pai, ele é abençoado, há algo poderoso que acontece ali, há algo no mundo espiritual que acontece ali, há um princípio sendo observado ali, e ele segue a sua jornada. A jornada dele é em busca da bênção de Deus, e em um momento da sua jornada ele para em um lugar para descansar, ele pega uma pedra, faz de travesseiro, dorme, e ali ele tem um sonho, e ali ele vê uma escada posta, que ligava a terra ao céu, o céu à terra, e ele faz uma declaração, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. O Senhor não chegou lá depois dele, o Senhor estava ali enquanto ele estava. Nós precisamos perceber a presença de Deus nos conduzindo, nos guiando, nos dirigindo, nos direcionando. Não quer dizer que eu esteja vivendo um processo que Deus esteja ausente. Ali há um fato, ele recebeu uma oração, ele recebeu uma imposição de seu pai, ele recebeu palavras proferidas pelo seu pai, decretos que foram estabelecidos pela vida de Jacó. Mas a hora que ele acaba aquela oração, no outro dia tudo está acontecendo exatamente como a oração foi feita? Não! Ele começa uma jornada e esse processo, essa jornada, ele vai viver muitos desafios. Ele trabalha 7 anos para o seu sogro e é enganado pelo seu sogro ao final daqueles 7 anos. Ele trabalha mais, ele fica 1 semana com a primeira, e aí a segunda esposa lhe é entregue, mas ele tem que trabalhar mais 7 anos pela entrega daquela mulher, pela qual ele tinha trabalhado na verdade, ou seja, o enganador está sendo enganado. Agora ele passa a viver na pele o que ele praticou. E é esse processo que vai levá-lo ao quebrantamento, ao arrependimento. Ao longo daquele processo, ele chega um momento que ele está ali, apacentando os rebanhos, cuidando das coisas do seu sogro, e ele chega assim, agora eu vou começar a trabalhar para mim, porque você ficou rico às minhas custas, ao meu trabalho. E aí ele coloca aquelas varas diante daqueles rebanhos, quando aqueles rebanhos iam vir beber água, ele coloca ali, e ali aqueles animais começam a nascer, conforme a expectativa dele,
E os rebanhos aumentam, e tudo aumenta, e ele fica rico ali, de repente, e o seu sogro, os filhos, os irmãos de Raquel, já ficam enfurecidos e já querem dar um jeito naquele homem. Então eles saem, seu sogro vai atrás dele. Eles entram em uma concordância ali, eles entram em um acordo ali, e ele segue a jornada dele. Mas agora ele já superou todo o engano, toda a situação difícil que ele enfrentou com o seu sogro naquele tempo. Agora ele vai voltar para encontrar o seu irmão. E ele está determinado a encontrar o seu irmão. Porque encontrar o seu irmão é encontrar o ponto de partida de onde ele deveria ter saído. E ali você vai ler o texto depois na palavra de Deus. Ele separa alguns grupos para ir amansando o coração do irmão dele. Para ir quebrantando aquele coração. O coração do irmão dele está bastante carregado. Mas começa a ser aplacado, vai um bando na frente, vai um outro bando, vai outro bando. E Jacó, alguns dizem que Jacó era alguém ágil. E quando, antes de chegar o momento em que ele vai lidar com a situação, mas ele vai com reservas, por quê? Porque ele vai preparado que se ele tiver que fugir, ele tem como fugir. Mas é aquele momento em que ele tem o nome dele mudado. No Val do Jaboque. Ele vai para aquele lugar, ele passa a noite naquele lugar. E agora não só ele vê uma escada, mas alguém ali trava com ele uma batalha. E qual que é o objetivo dele nessa batalha? Eu não vou deixar você ir até que você tenha me abençoado. Espera aí, mas ele foi abençoado lá. Não, mas tem uma história que precisa mudar na minha vida agora, que vai fazer com que aquela bênção, ela tenha agora um fluxo sendo rompido. Ela tem uma virada de chave agora. E aí ele luta, e amanhece o dia, ele quer, aquele ser celestial, quer ir embora, e ele não deixa. Então ele é tocado na juntura da coxa. Agora a mobilidade dele não é a mesma. Agora se ele quiser fugir, ele não vai conseguir. Agora não é do jeito que ele premeditou e do jeito que ele planejou e do jeito que sempre ele planejou as coisas. Agora é a dependência de Deus. É a dependência do favor de Deus sobre ele que vai fazer toda a diferença a partir daquele momento. Ele encontra com o seu irmão, e talvez o coração dele, quando vê o irmão perto, o coração dele acelera, o coração dele dispara. Sabe aquele momento talvez tenso que você já enfrentou na vida, que você não sabe o que vai ser depois daquela situação, e o coração acelera, mas você passou, você não morreu, você está aqui hoje. Assim foi com Jacó. O seu irmão, quando vê, o coração dele foi quebrantado. Eles se abraçam. Há uma história nova na vida desse homem. Ele foi para o caminho da restituição. Ele foi para o caminho da reparação. Ele deu um monte de coisa para o irmão dele. O irmão dele falou assim: eu não preciso de nada disso. Você está bem, eu estou bem, nós estamos bem. Está tudo bem. Vamos seguir a vida adiante. Querido, você precisa entender uma coisa. Jesus já resolveu o seu passado. Jesus já pagou a sua dívida. Aleluia. O sangue foi vertido. Você é uma nova criatura, meu irmão, minha irmã. Há uma nova história para você. O que você precisa fazer agora é virar a página e seguir adiante. E não olhar mais para trás em um sentido de olhar para aquilo e achar que você é aquilo. Você é um filho amado de Deus, o seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Você é um filho amado de Deus. Você é um reino e sacerdote diante da presença do Senhor.
Tudo mudou. Há uma nova história para você. Você agora é alguém transformado. Você agora é alguém que cresce em fome e sede de Deus. Você é agora alguém que experimenta o poder do perdão. Você é alguém que confia que o final do processo vai produzir algo poderoso na sua vida. Você crê que o final do processo é maior do que a dor que você vive ao longo do processo. Você agora é alguém que usa as palavras para declarar vida, para profetizar, para dizer em concordância com Deus o que Ele acredita acerca da sua vida. É isso que você faz agora. E aí, só para a gente fechar, vou enumerar aqui esses pontos aqui. Que nessa posição e nessa condição você assume, diga eu assumo, a configuração de vencedor. Eu assumo isso, esse é quem eu sou. Eu sou um vencedor, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. É isso que a Bíblia diz, não, é isso que a Bíblia diz. Eu sou essa pessoa. E quando você passa a enxergar a si mesmo através dessas lentes, tudo aquilo que não é compatível com isso, passa a ser identificado por você. Para quê? Para você filtrar, para você separar, para você tirar. Aleluia. E você busca agora as palavras abençoadoras de Deus acerca da sua vida. Não aquilo que o mundo diz, mas o que Deus diz a seu respeito. E é nisso que você está firmado. Nessa configuração de vencedor, nessa convicção de que você está em alinhamento com a palavra abençoadora de Deus sobre a sua vida, você supera toda a atmosfera de ameaça. Eu não me importo com o que o mundo está dizendo, as circunstâncias estão dizendo, o que está sendo conspirado contra a minha vida. O que eu me importo é com o que Deus diz. Eu estou além dessa atmosfera. Eu estou além desses ataques. Eu estou além dessas palavras que estão em desarmonia com a palavra de Deus. E ao longo dessa jornada, quando eu identificar que alguma coisa está pendente no meu caráter, que alguma coisa está pendente na minha conduta, eu vou reparar isso, eu vou consertar isso, porque eu sou alguém parecido com Jesus. Eu fui chamado para ser alguém parecido com Jesus. Nessa condição eu me aproprio das bênçãos. Eu me aproprio daquilo que Deus fala ao meu respeito. E isso também materialmente falando. Se Deus tem o melhor dessa terra para eu desfrutar, eu vou viver isso, eu vou comer isso. Mas isso vai acontecer depois que eu coloquei o primeiro foco em atividade. A minha transformação interior. A mudança do meu nome, a virada de chave. Porque embora esteja destinado a mim e declarado sobre mim uma bênção, uma palavra abençoadora, o fluxo dela só acontecerá se eu alinhar a minha vida ao propósito de Deus. Se eu quiser as bênçãos só para mim mesmo e para que elas terminem em mim mesmo, eu não vou viver o fluxo dessas bênçãos na perspectiva de Deus. Porque o que Deus quer para mim e através de mim, precisa fluir. Precisa ser manifesto. Eu vou investir na minha saúde afetiva, ou seja, família. Eu vou cuidar da minha família, eu vou permitir-me ser cuidado pela minha família. Eu vou desfrutar da minha família. E por último, eu vou entender que todo o processo que eu vivi, os momentos dolorosos que eu experimentei, eles me levaram à maturidade. Eles me levaram a crescer, a ser fortalecido pelo Senhor, a ser preparado por Deus, na convicção de que aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará, Ele a concluirá
até o dia de Cristo Jesus.